Boa tarde a todos. Boa tarde, José, Ana Shirley, Paulo Millet. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Então, vamos lá. Nossa reuniãozinha começa às 2 horas e está no ponto. Então, quais são os encaminhamentos da nossa reunião de hoje, né? Na verdade, nós temos três encaminhamentos, né? Continuar a pensar o nosso encontro, que provavelmente será em outubro, né? Que a gente tinha tentado trabalhar mais para tarde, mais para o final, mas a gente já podia começar a trabalhar alguns nomes, eleger alguns nomes, alguns temas que a gente vai citar. Mas isso a gente não precisa começar a reunião imediatamente com isso. Na verdade, o que a gente tem hoje é o nosso amigo Paulo Millet desenvolveu, ficou de desenvolver um texto a respeito das certificações, certo, Paulo? A respeito das Certo. certificações, para a Isso gente aí. poder apresentar a Tia Ju. Então, a gente ia tentar, ali ia desenvolver esse rascunho do texto, ia trazer aqui para a gente, para que a gente pudesse trabalhar em cima dele e depois eu encaminhava para a Tia Ju fazer os devidos encaminhamentos. E a segunda coisa seria o desenvolvimento de uma minuta de lei com base na atual Lei 8.106 de 2018. O primeiro passo seria o Heitor, o Edson, Tafirjan e o Roberto Godinho iam criar esse rascunho da minuta para que a gente também possa avaliar, construir e depois entregar a Tia Ju. Então, é essa a nossa reunião de hoje, mas não podemos nos esquecer que nós estamos quase chegando no meio do ano. O ano está voando, né? E se a gente quiser, tudo bom, Heitor? Se a gente quiser fazer o nosso encontro em outubro, a gente vai precisar correr um pouquinho. Eu ainda tenho que, depois de ter ele todo estruturado e rascunhado, eu tenho que apresentar a Tia Ju. Já o encontro vai ser no CRA, não é isso, Shirley? Está sem áudio. É, eu notei. O presidente, eu estive com ele hoje e ele voltou a ratificar justamente a oferta do auditório, né, para o nosso evento. Então, a gente tem que pensar nele em outubro, uma vez que setembro vai ter atividade lá, né? Então, a gente deixa para outubro e é bom que a gente vai pensar mais nos nomes, nos temas, até no tema geral do evento. Bom, então, o primeiro tópico de hoje seria o desenvolvimento do texto a respeito das certificações, que o Paulo Millet ficou de apresentar para a gente, para que a gente possa trabalhar em cima, completar e apresentar para a Tia Ju. Então, Presidente, Paulo, presidente, pedindo aqui a palavra, presidente. mas não, José. É que eu estou aqui na minha primeira reunião aqui no nosso fórum, então eu sinto a necessidade de me apresentar, né, a todos e Com todas os certeza. presentes, né? Então, fico feliz em encontrar o meu querido companheiro Jorge Bittencourt, né, que está aqui presente, né? A gente ombreia aí várias ações juntas, né, já há bastante tempo. Então, meu nome é José Brant Campos. Eu estou aqui representando como membro titular da UERJ, né, dentro dessa nova gestão da reitoria. Eu vinha participando desse fórum como suplente, indicado pelo Clube de Engenharia, né, que tem um assento nesse fórum, né? Então, dentro do Clube de Engenharia, eu faço parte, né, do Conselho Diretor, né, como membro eleito do Clube de Engenharia. Dentro da UERJ, né, nesse momento, eu estou como diretor do Departamento de Inovação da UERJ, né, que é um dos departamentos associados à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e também representando o Clube de Engenharia. Eu sou conselheiro regional do CREA, estou no meu terceiro ano desse mandato, onde eu sou engenheiro metalúrgico, né, e de materiais, né, então eu tenho minha atuação dentro da Câmara de Mecânica, de Engenharia Mecânica, e esse ano, né, que é por eleição, né, eu também estou representante na Comissão de Educação do CREA. Então, para mim é um prazer, né, uma satisfação, né, poder estar aqui no meio de vocês, de senhores e senhoras, né, e podem contar aqui com a minha
participação e ajuda nos trabalhos. Então, é isso que eu gostaria de manifestar. Obrigado, então, pela palavra. Muito obrigado, José. Inclusive, já conversei, já citei o seu nome hoje, já na reunião de tecnologia. É bem provável que você receba um convite para participar de um painel, mas depois a gente conversa sobre isso, tá? Com mais calma. Mais alguém Obrigado. querendo se apresentar? Eu- Xana, por Olá, favor. pessoal, boa tarde. Obrigada, meu nome é Xana Barroso. Eu sou do Conselho Regional de Biologia e eu sou conselheira de lá. Sou bióloga virologista, professora, especialista em ensino. A minha monografia foi ensino técnico da especialização em ensino. Então, o presidente do CRBio pediu para eu estar presente hoje. Muito obrigado, Xana. Se possível, seria interessante que quando vocês colocarem o nome aqui na telinha, colocasse ao lado, até para os colegas poderem identificar, assim como está a Shirley, ela está lá, CRARJ. O Heitor está, Heitor Mendes, Cefete. Seria bom fazer a mesma coisa, que aí os colegas também podem ter a noção de quem, de a representação de onde é, né, de qual instituição, né? Então, alguma apresentação a mais? Acredito que não. Então, Paulo, a palavra é sua. Passo a bola para você. É você que vai fazer o gol. Vamos lá. Tá bom, Fred. Eu coloquei uma cópia do texto que eu preparei, coloquei no grupo aí, uma meia hora atrás, uma hora atrás mais ou menos. A ideia é provocativa, é um texto rascunho na lógica do mundo do reconhecimento, validação, acreditação, RVA, né? Dos conhecimentos não formais, né? Não dentro das escolas, não dentro das instituições de ensino. Isso é um processo que ocorre no mundo inteiro. Eu fiz um levantamento, joguei algumas coisas aí para dentro, vou compartilhar aqui com vocês e fazer alguns comentários. Claro que dá para debater isso aí um pouquinho. Eu tô na área eu estou representando aqui a TI Rio, né? Tecnologia e estou na área de educação à distância já vão 30 anos, né? Desde o iniciozinho da década de 90, antes de existir a internet, e já fazia educação à distância com disquete e com computer-based training. Então, a minha cabeça é muito pelo lado do autoaprendizado, da eutagogia, da autonomia na busca do conhecimento. Então, com essa cabeça, vamos dizer, provocativa, é que eu escrevi essa ideia, coletei experiências no mundo inteiro, porque a gente vê assim que tem uma demanda muito grande de profissionais, nem sempre aquele profissional que precisa de 4 anos numa universidade, ou 2 anos ou 3 anos num curso técnico, para poder exercer algum tipo de atividade. Então, a gente está vendo um monte de atividades novas surgindo a todo momento, deficiência do mercado. Então, outro dia eu vi um pessoal procurando operador de drone para a área do agronegócio. Então, pô, quem que forma um operador de drone? Como é que ele se carimba com uma certificação? Então, a gente pensa, drone é o engenheiro que vai bolar o drone. Não, tem um monte de profissões em torno. Tem a fotografia com drone, tem o segurança com drone, tem apagar incêndio com drone. Então, a lógica disso existem atividades, existem conhecimentos que podem ser certificáveis por quem? Pelas entidades que possuem aquele conhecimento. Então, seja as associações, seja as entidades associativas, ou os sistemas S nossos, ou como a TI, o sindicato de empresas. Então, essa é a lógica do negócio. Eu vou compartilhar com vocês e passar rapidamente no texto, que eu acho que vale a pena depois cada um ler com calma e a gente ir melhorando. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir produzir uma. Você quer que a gente passe ele na tela, ô Paulo? Eu posso compartilhar aqui, deixa eu tentar Então compartilha, que aí a fazer aqui. gente vai, todo mundo vai vendo na tela isso. Isso. Perfeito. Deu? Ok. Já entrou aí? Isso. Já. Tá, porque para mim acaba não aparecendo aqui, fica escondido. Tá? Então, essas ideias para a implantação de um sistema de reconhecimento de saberes, né, um reconhecimento, validação, eu me inspirei muito na ideia do ODS 4 da ONU, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que trata de educação, e ele é bem claro ali, assegurar a educação inclusiva, equitativa de qualidade, oportunidade de aprendizado ao longo da vida para todos, para a escola, alfabetização fundamental, médio, criança, educação profissional e formação técnica para emprego, trabalho, empreendedorismo, para cidadania sustentabilidade. Então, todo mundo, para todos, todo o tempo. Então, a lógica do ODS 4 é essa. Tá?
Então, qual é o nosso problema aí? Um monte de... Deixa eu abrir aqui. Estou conseguindo... Tá aqui. Tá. O nosso problema é a necessidade de reconhecer, validar e credenciar habilidades e competências fora do ambiente formal de ensino. Uma fundamentação forte é o instituto que a Unesco criou, já tem mais de 10 anos, o Instituto para Lifelong Learning. E ele diz lá, no mundo, não, essa premissa, no mundo atual é necessário os indivíduos adquirir, adaptar competências, conhecimento, habilidade e atitude por meio de todas as formas de aprendizado. Entretanto, os sistemas de qualificação ainda focam no aprendizado formal e nas instituições educacionais. Qual o princípio básico? Fornecer suporte especial por meio de arranjos flexíveis para os que abandonaram os estudos, com necessidades especiais, baixo nível de conhecimento e tal. Então, eu usei essa inspiração da Unesco para traçar essas mal traçadas linhas aí. Objetivo: desenvolver e implementar um sistema de RVA, né, para reconhecer habilidades e conhecimentos adquiridos fora do ensino regular, inspirados nos princípios da Unesco, e oferecer oportunidade de credenciamento para indivíduos com experiência prática, aprendizado autodidata e conhecimentos informais. Integrar o sistema RVA com o sistema educacional. Também não é para correr por fora, não. Então, é para faz um sistema e encaixa ali com o sistema educacional. A ideia de credenciar entidades certificadoras, né? Eu uso como exemplo a Associação Comercial do Rio de Janeiro, o TI Rio, o sindicato, o instituto, tal, entidades que agregam um conjunto, o conselho, clube de engenharia, entidades que agregam um conhecimento de uma determinada área podem ser entidades credenciadas para certificação de conhecimento. E incentivar a eutagogia. Eutagogia, a palavra, antigamente a gente só falava em pedagogia e andragogia, tem a eutagogia, o autoaprendizado do adulto, né? Então, é o adulto aprendendo por si mesmo. Aí tem criar uma ideia de sistemas de crédito, microcertificações e trilha. Está muito forte a ideia de microcertificações, o pessoal chama de badge, né? De microcertificação. Você tem certificações de 1 hora, de 2 horas, de um dia, e vai consolidando aquilo no seu currículo. Não, me certifiquei, já fiz o curso tal, já aprendi a matéria tal, já fiz aquilo ali. Vai, se certifica. Quando você se apresenta, você tem uma trilha de conhecimentos certificados daquilo que você tem. Ou seria um roteiro básico para a implantação de um programa desse? Eu tentei arriscar aí, botei 4 tópicos aí: pesquisa e análise, né? Começar por aqui, pesquisar o que tem no mundo, né? Modelos internacionais, áreas de conhecimento e habilidades que o ensino regular não está cobrindo, parceria com as instituições educacionais, com empresas, organizações da sociedade civil. Eu acho que o começo teria que ser por aí. Aí, desenvolvimento de um sistema RVA, critérios de conhecimento, melhores práticas, testes e avaliação, aí é um negócio ao longo do tempo, né? Integração do sistema RVA com as políticas normais, né, de governo, e com as políticas dos institutos, com o estabelecimento de parcerias com as instituições educacionais também, empresas. Qual o papel sugerido para as entidades associativas e patronais? As entidades certificadoras são as associações e organizações patronais responsáveis por certificar a competência dos trabalhadores. E as entidades credenciadoras são normalmente órgãos ligados ao poder público que credenciam as certificadoras. É um modelo de certificação, de crescimento, de acreditação aí. Resultados esperados: um sistema RVA robusto, reconhecimento de variedade de habilidades, melhoria da empregabilidade, inclusão de indivíduos que têm experiência, mas não têm a formação oficial. E um projeto é um passo legal, significativo. Talvez o Estado do Rio possa ser pioneiro num modelo assim meio diferente de coisas que já existem pelo mundo afora. E essa colaboração entre as nossas associações aí que trabalham no assunto educação é fundamental para que a gente faça esse modelo funcionar. Eu, pelo lado de tecnologia, listei exemplos de possíveis áreas, né? Só listei assim, fui lançando. Na área de programação, tem a programação no-code, low-code, redes, instalação e operação da rede. Eu não preciso ser um engenheiro de rede, tem que instalar os cabos. IoT, a IoT está servindo para monitorar idoso, né? Cuidador de idoso pode usar um link de IoT porque ele tem informação daquele doente lá que está no lugar. Alguém tem que instalar o cabo, ligar a tomada, fazer a coisa funcionar. Drones na área de turismo, na área de segurança, na área agro, operação de drone, imagens de drone. Games é um negócio, área do esporte, design de jogos, arte para jogos, campeonatos, um monte de conhecimentos aí. O que mais? Realidade virtual é aumentada. Quer dizer, você não precisa ser especialista em realidade virtual, mas você precisa usar. Tem aplicativo, tem experiência do usuário, tem integração de sensores, tem teste de uma realidade virtual. Alguém tem que testar aquele negócio, não é para fazer.
parte de cibersegurança também, não preciso ser o especialista da cibersegurança, mas eu tenho que implementar rotina de segurança na minha empresa, no meu condomínio, na maneira de fazer isso. Então, posso treinar o porteiro, posso treinar o síndico, pode ter maneiras de fazer isso. Parte de inteligência artificial, né, tá na moda aí. Tem um item maior ali, a elaboração de prompts, né? O prompt é uma coisa que você aprende a como é que se comunica com a inteligência artificial generativa. É a melhor maneira. Quanto mais você fizer bem as perguntas, melhor vem a resposta. Então, treinamento na elaboração de prompts é ótimo e precisa ter formação de nada, de lógica, de arrumação, de teste, e a resposta vem. Então, daqui a pouco nós vamos ter um monte de especialistas em prompt que viram especialista do assunto porque conseguem se comunicar bem. Twins, né, o modelo de gêmeos digitais, modelagem de cinzento, você tem que tirar fotografia, tem que fazer um filme 3D e joga para dentro do especialista lá que faz uma maquete virtual daquele ambiente para uma fábrica, para a fazenda. E modelagem 3D, impressão 3D. Impressão 3D está cada vez mais forte no mundo. Você tem impressão 3D de casa. Então, o emprego do pedreiro vai virar uma impressora 3D. E aí você não mistura mais o cimento e o tijolo e faz uma parede, porque a impressora 3D vai fazer isso. A gente tem que treinar as pessoas para saber operar aquilo ali, fazer a direção certa e tudo. Não sei que tipo de conhecimento precisa, mas é alguma coisa que precisa. Então, na área de tecnologia, eu só exercitei na área de tecnologia, que é a minha área, né? Coloquei uma lista de soft skills também, sempre importante a gente capacitar o pessoal nessa área. Liderança, adaptabilidade, resolução de problema, trabalho em equipe, isso é importante para qualquer profissão. Criatividade, melhoria de processos, administração de tempo. Então, eu listei 2 segmentos que podem ter capacitação independente, que podem ter uma certificação e reconhecimento posterior. Aí listei aqui já no final, anexo, exemplos de sistema RFA pelo mundo, RVA. Na Unesco, é o sistema do WIL, o Resaber do MEC, o MEC tem um sistema de reconhecimento, só que é muito vinculado ao sistema convencional. Então, você pode aprender, no sistema S todo funciona, tem um modelo interessante, mas a sensação que eu tenho é que é uma coisa grande, macro. E aí a gente pensou num nível assim menor de informação e de conhecimento. Aí peguei um link Portugal, isso aí está todo citado aí. Esse artigo dessa Viviana Silva Ferreira, de Portugal, ela é um artigo de 30 páginas descrevendo todo o sistema de Portugal, histórico e tudo, como é que é. Eles chamam lá de validação de certificação de competência, RVCC. Chama reconhecimento de adquiridos, né? O conhecimento adquirido, reconhecimento. Tem uma informação interessante. Na Europa, tem o European Qualification Framework, é o link aí. Na Europa também tem Validation of Non-Formal and Informal Learning. No Canadá tem o PELAR, o Professional Certification Plan. Na Finlândia tem os badges. Na Austrália tem o RPL. Na Escócia tem o SCQF. São modelos, alguns encaminham para a certificação formal, outros simplesmente fazem uma certificação individual separada, outros criam os badges, outros são associados com as universidades, com instituições de ensino, com escolas técnicas. Aí tem vários modelos diferentes aí. A lógica é que a gente deu uma pensada nesse assunto, nesse tema, e ver como é que isso poderia ser, de alguma maneira. Eu acho que isso aí é um rascunho do rascunho, né? Para a gente pensar no assunto e ver como é que seria a melhor maneira desse assunto evoluir, né? De lanchar. Não é uma coisa simples. Talvez tenha que ter uma legislação acompanhando, teremos um roteiro, uma lei de criação para ser desenvolvida ao longo do tempo. Pode ser, aí eu não conheço o modelo aí legislativo para isso. Mas essa é a ideia. Compilei um monte de informações. Quem quiser, por curiosidade, passar naqueles links ali, tem um monte de coisa legal, tá? Para pegar o jeitão dessa história do tal do RVA, reconhecimento, validação e acreditação de saberes. É isso aí, Ok, Fred. Esse resumo Paulo. foi isso aí. Ok, muito obrigado. Heitor, Boa tarde a todos. Boas-vindas aí para o José Brant, para a Xana. Gostei porque Xana fez um estudo em torno do ensino técnico, né? Então vai agregar bastante aqui para a gente. E o companheiro José Brant é nosso colega de engenharia, né? Eu sou engenheiro mecânico, formado lá pelo Cefet, trabalhei muitos anos na indústria metalmecânica e voltei para o meio acadêmico. Atualmente sou professor lá, dou aula no curso técnico e pesquiso também, faço algumas outras atividades aí. Estamos aqui como representante do Cefet e eu gostaria de me colocar aqui logo no início, já falei até com o Frederico,
que minha mãe foi hospitalizada, daqui a pouco tenho que sair para fazer a visita a ela. E gostaria de dar uma primeira informação sobre o que coube a mim, ao Roberto e ao Edson, né, que seria preparar a minuta da lei. A gente não tem condições de trazer ela nessa reunião, mas a gente vai evoluir para talvez na próxima já trazer um rascunho de minuta para apresentar aqui para todos os conselheiros aqui da Câmara. Tá certo? E a ideia do Paulo Ok. é bem interessante, né? E eu vou levar para algumas instâncias do Cefet fazer uma avaliação junto dessa tua proposta, Paulo, que eu acho bem interessante. O ensino à distância no Brasil é quase, sei lá, talvez quase secular, né? Porque aquele É, através do correio e veio exatamente. evoluindo, evoluindo. Hoje o correio é um correio digital, rápido, instantâneo, e a gente tem que acompanhar, né, com toda essa dinâmica aí. Então, eu acho muito interessante fazer uma análise disso e como inserir, né, essa forma de reconhecer, credenciar, né, fazer acreditação. Já existe assim modelos de acreditação, tem alguns no MEC, né, e tem modelo, por exemplo, do Inmetro, de acreditação de instituições também para a área de calibração. Então, de repente, a gente pode pegar esses exemplos, essas formas já bem sedimentadas de fazer isso e ver se adapta também a essa necessidade atual, né? Você falou dos drones. A gente no Rio Innovation Week do ano passado tinha lá um drone que pesava uns 30 e poucos quilos, exatamente voltado para a agricultura, né? E aí eu conversando lá, ele mostrando as várias possibilidades, né, de uso, desde um gotejamento específico que você possa fazer, né, cultivar a cultivar lá, distribuição mais eficiente dos pesticidas, etc. Então, existe uma gama imensa de aplicações, de possibilidades, de necessidades de profissionais, e a gente não tem esses profissionais. Quando tem, você não tem assim uma segurança da formação adequada, porque você não tem uma referência via uma, né, certificação desse profissional. Então, é uma necessidade mesmo ter esse processo de certificação, para você ter uma garantia de qualidade também no que será feito, né? Parabéns aí pela proposta. Obrigado. Legal. Obrigado, Heitor. Se você quiser se ausentar, fique à vontade. Estamos na Daqui a pouco eu torcida vou sair assim, de estamos na fininho. torcida pela sua mãe, que tudo dê certo, que tudo fique bem, né? Que Obrigado. tudo seja direitinho lá, tá bom, Heitor? E Obrigado. agradeço, né, esse profissionalismo, que mesmo se fosse qualquer outro, já nem participaria da reunião, mas de qualquer maneira veio aqui para, pelo menos, falar alguma coisa. Muito obrigado pelo seu Nada, obrigado a profissionalismo, você. né, e responsabilidade. Ana Shirley. Boa tarde a todos. Desde o início, quando o Paulo comentou sobre essa questão da certificação, eu sempre vejo isso com bons olhos e necessário ao momento que o nosso país atravessa. Nós temos atividades profissionais hoje que são exercidas sem o controle de certificações, e isso, como o Heitor disse, corre muito risco de serem mal aplicadas, de mal realizadas. E quando nós criamos certificações, nós conseguimos fazer esse controle mais de perto, em função das entidades que têm na sua natureza essa possibilidade de acompanhamento, né, de formulação dessas certificações. Eu queria incluir, Paulo, em Cuba, já há muito tempo
esse processo de certificação já existe, né? E ele vai além da certificação, né, de atribuir um reconhecimento por meio de cursos, por meio de oficinas e etc. Eles, na verdade, também incluem dentro desse processo a aquisição do trabalho realizado, reconhecendo que o trabalhador ele traz em si vivências e experiências que podem ser também aproveitadas no que diz respeito à formação profissional. É bem interessante a proposta que eles promovem. E isso desde 2005. Né? Eu tive a oportunidade de estudar, fazer um doutorado lá, e vivenciei isso muito de perto. Então, essa questão da certificação, ela existe em todos os lugares, em todos os países, seja em que modalidade econômica for, com que realidade social se vivencie, ela é uma realidade. Então, eu acredito muito, Paulo, que seja muito importante para nós buscar esse tipo de certificação, de acreditação, para que essas profissões que estão desamparadas possam ter um apoio, principalmente das suas representações sociais que hoje ocorrem, por meio de conselhos, por meio de associações ou qualquer outra entidade próxima que possa fazer esse trabalho. Então, parabéns, viu, Paulo? Gostei muito da sua proposta. Legal, obrigado. Jorge Bittencourt. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Realmente, esse assunto sobre a acreditação de instituições e certificação profissional, ele é muito importante. Desde 2007, dentro do sistema Confiacrea, a gente vinha tentando implementar a questão da certificação profissional. Hoje, já temos um grupo que a agronomia já está realizando a certificação com a cobertura da ASA, né? American Society of Agronomy, através de uma das nossas entidades, né, que é a Confederação Nacional de Engenheiros Agrônomos, a CONFAEAB. A engenharia civil, através da ACE, também já está caminhando, e já temos agora já com certificação na área também de engenharia mecânica. O professor Heitor Mendes é engenheiro mecânico, então a questão, principalmente caldeiras de pressão e tudo, então já temos um modelo já colocado. Seria interessante trazer esse assunto aqui à baila. E temos entidades vinculadas ao sistema Confiacrea que já fazem suas certificações, como, por exemplo, né, o IPEC, nos engenheiros de custo, e o IBAP, em perícias. Tá? Então, baseados em ISO e tudo. Gostaria também de trazer aqui à tona a questão importante do Inmetro, porque uma questão que a gente trabalha muito é questão de certificação de pessoas profissionais. E o Inmetro, nós temos uma norma da BNT, tá? Casualmente, hoje, eu estava preparando um texto justamente para apresentar no Contec, vai ser nosso congresso técnico-científico, tá? Que é a norma da BNT, a 17011/2005. Então, seria importante essa norma. Inclusive, o Inmetro tem entidade, ele consegue certificar entidades. Isso eu acho importante. Como o Inmetro está aqui no Rio de Janeiro, doutor Frederico, todos aqui, Paulo Milete, inclusive, desculpe, doutor Paulo, eu esqueci de parabenizá-lo, né, pela iniciativa, foi muito promissor, foi um start riquíssimo. Você trouxe uma abordagem internacional, perfeito, e com alguns segmentos aqui citados. Então, eu gostaria de trazer essas colocações, essa coisa importante, porque eu vou ser franco, a acreditação ela é mais para instituições. Isso aí tem que ficar bem claro. Inclusive, nós temos a ABIT, né? Nós temos a AeroAce, que, inclusive, trazer essa informação aqui,
A Ordem de Engenheiros de Portugal, junto com o Confea, está fazendo um convênio para que as nossas entidades formadoras, as instituições de ensino, sejam acreditadas a nível internacional. Por quê? Porque em Portugal isso é uma questão muito séria. E quando o nosso engenheiro vai para lá, desculpe estar falando da engenharia e tudo, mas é minha praia, né? Eu sou engenheiro eletricista. Quando o nosso engenheiro vai para lá, ele fica assoberbado pelo assim, ué, por que que eu não posso assinar projeto? Ah, porque você aqui ainda é engenheiro júnior. Como assim? Ela, esse é também um problema que a gente está tendo aqui no Brasil, muito bem colocada pela doutora Ana Shirley, que é a questão de profissionais. Não é que, às vezes, eles têm essas atribuições, mas, às vezes, ele exorbita um pouco uma questão de conhecimento. Eu vou citar meu caso. Eu tenho 44 anos de engenheiro formado. Eu atuo no mercado há 44 anos. Principalmente na área de proteção, automação, né? E sistemas de TI. Foi muito falado aqui em Oiti, né? Que praticamente é minha praia. E uma pergunta que eu faço é o seguinte: um egresso de um curso de engenharia, por melhor que ele seja, ele pode ter as mesmas atribuições que um engenheiro de 20, 30 anos, que tem uma expertise, experiência de campo. Os portugueses levam isso muito a sério. Por isso que a OIP, eles têm level 1, né, categorias e níveis, para permitir. O engenheiro só vai poder assinar determinados projetos complexos após 10 anos de experiência comprovada. E isso é uma questão que nós estamos colocando aqui. Nós conseguimos fazer uma equidade com a seguinte condição: olha, o engenheiro, para poder atuar em Portugal, para ter a carteira da OIP, ele precisa ter, no mínimo, 5 anos de registro aqui no Confea. Então, eu gostei de trazer esses conhecimentos aqui e tudo, porque essa é uma área muito sensível a gente. O doutor Bran trabalhou muito com essa questão de profissional lá no Clube de Engenharia e no CAEA também aqui do Rio de Janeiro. Então, trazer essas colocações, que os conselhos devem participar dessa questão. Eu fico feliz que eu estou vendo o CRBio aqui presente, com a colega, a doutora Xana, e também a nossa colega Chile já há muito tempo, e outros demais conselhos. E uma coisa que me chama muita atenção, senhores, é que na área a nível superior, nós estamos até mais ou menos caminhando bem. A minha preocupação é na área do ensino médio, formação de técnicos. Acho que o CRT tem um papel fundamental, o Cefet, as instituições formadoras, né, de técnicos especializados no Brasil, nessa questão. Era somente isso que eu queria colocar e ratificar as colocações com o doutor Paulo, né, muito pertinente. Depois trocar algumas figurinhas, depois, se puder, com o doutor Heitor também, que a gente possa, né, fazer um intercâmbio, porque temos muita coisa a conversar. Obrigado pela sessão da palavra, doutor Frederico, e fico aqui presente. Muito grato. Obrigado, Jorge. A palavra está em aberto. Pois não, José, pode falar. Obrigado. Não, só complementando, parabéns, né, ao Paulo, né, pela apresentação da proposta, né, e eu vou pegar as ondas do nosso conselheiro Jorge Bittencourt, né, lembrando, né, que ele trabalha lá no Clube de Engenharia, né, onde a gente fez um estudo comparativo dessa questão de certificação em todos os países da América Latina, né. Esse estudo não chega a ter 10 anos, né, mas está quase lá. Acho que a gente trabalhou isso lá em 2015, 2016, né. Desculpa corrigi-lo, já passou, já está com Já 13. passou, meu Deus do céu, tá certo. Mas uma coisa que eu estou lembrando isso porque naquele momento, né, existia, né, uma comissão interministerial, né, atuando, e eu acho que ela não está mais, ela não existe mais, eu acho, isso, justamente trabalhando na certificação nas áreas, digamos, nas mais diversas áreas, né? Então, assim, ela vinha atuando sistematicamente, né, nas profissões, né, e na engenharia quase chegou, né? Quase chegou na hora da engenharia, a coisa se desarticulou
e a gente não conseguiu implementar isso na engenharia. Então, eu só queria trazer essa menção, né, dessa existência desse conselho interministerial, né, que já existiu. Acho que ele teve uma duração aí também de quase 10 anos, né, de trabalhos, né? Então, eu só queria trazer essa contribuição à fala do Jorge Bittencourt. Cinco Obrigado. anos. 5 Foi anos, 5 anos. 2005, encerrou-se em 2010. Obrigado, Jorge. Obrigado, José. José Fred, deixa eu Brantes. fazer Pois não, um Paulo. comentário também. Quer dizer, eu procurei abordar não apenas o aspecto das eh, eh, formações profissionais atuais, seja de nível superior ou de nível médio, e muito também a ideia do conhecimento adquirido nas profissões paralelas, né? Que estão por aí, e todo dia está surgindo alguma coisa nova. O sistema de certificação do Inmetro, eu conheço, né, na década de 90, a implantação da primeira ISO 9000, com IBQN, fazer qualidade nuclear lá. Então, tinha toda a área de certificação de ISO, é um mundo, né? Isso com a BNT. A gente tem uma tradição que todo mundo conhece, a OAB. O que é a OAB? Ó, você se forma em algum lugar e vem aqui fazer prova. Enquanto não fizer a prova, não vira advogado. Então, é uma certificação. A lógica da certificação está nas nossas cabeças por aí. Mas a gente tem que criar esses mecanismos de certificar o pequeno conhecimento, né? Certificar aquela informação do, pô, o cara, o pedreiro que vai trabalhar na minha casa, eu preciso saber se ele sabe, preciso ter certeza de que ele sabe fazer aquilo que ele faz. Ou o programador, ou coisas desse tipo. A gente tem vários modelos, né? Mas essa ideia de certificar saberes, né? Portugal tem um nível bastante avançado nessa área também. Cuba não conhecia nessa pesquisa aqui, mas eu sei que é um modelo assim. E essa lógica que o Jorge Tanco citou, são vários níveis na Europa, até para que os países pudessem se falar uns com os outros. Os tais dos vários níveis, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis para cada profissão para poder ser reconhecido do outro lado, né? Nós temos certificação aqui do tipo do Enseja, né? Você nunca estudou na vida, mas tem mais de 18 anos, faz a prova do Enseja com mais de tantos pontos, você tem o diploma do ensino médio, né? Então, isso é uma certificação de conhecimento, né? São modelos diferentes que você tem para acompanhar. E eu acho que essas entidades, conselhos, nós são fundamentais para esse tipo de coisa, mas não apenas para maior carreira, né? Para a carreira de destaque, mas para os conhecimentos médios, os conhecimentos intermediários, os conhecimentos básicos, tá? Às vezes, um aluno de engenharia, ele, no primeiro semestre ou no primeiro ano, ele aprende algumas coisas. Aprende algumas coisas, mas ele vai precisar de 4 ou 5 anos para poder exercer alguma coisa daquela que ele aprendeu no primeiro ano. Não necessariamente. É uma provocação, um desafio para a gente pensar nisso de uma maneira que a gente não fique só pensando que a formação tem que ser 4 anos aqui, 3 anos ali, 2 anos ali e tal. Tem muitos conhecimentos que são mistos, né? E a gente pode fazer umas coisas, ampliar o mercado de trabalho com uns desafios assim. Perfeito, Paulo. Mais alguém? Então, meus queridos amigos, excelente o rascunho do Paulo. Agora temos que começar a transformar esse rascunho num documento, Alô? né? Márcio, quer falar, Márcio? Isso. Desculpa Ah, aí. eu não estou Primeiro, vendo me pedir você. desculpa. Opa, primeiro, pedir desculpas aí pela demora, tá? É que aconteceu um probleminha aqui no instituto, onde eu trabalho, e aí eu me atrasei um pouco. Eu só queria aproveitar. Márcio, travou o seu aí. Na hora H. Márcio? Bom, depois ele volta. Então, agora nós temos que transformar esse rascunho num documento real que a gente possa entregar, né? Um documento com um apanhado, talvez até histórico, como foi feito pelos colegas, né? Que na verdade a gente já tem essa questão, esse pensamento da certificação, ela já está no dia a dia da nossa vida, né? E por que não fazer isso de uma forma mais formal, de uma maneira mais formal, né? E para inclusive os conhecimentos do médios, como disse o Paulo, né? Os médios, os mais. Então, a gente tem que transformar isso num documento, né? Mas que a palavra estava com Márcio, na hora que eu ia dar a palavra, ele sumiu. Isso, é que caiu. Ah, É que caiu caiu, a. é.
Na verdade, eu estou no celular e aí entrou uma outra ligação, querendo ligar, eu estava cancelando, enquanto não cancelava, não retornou. O que eu estava só colocando é que existe essa rede Certifique da Rede Federal que atua exatamente nessas formações mais básicas, né? Pintor, eletricista, inclusive ligado muito a um programa que existia no governo federal chamado Pronatec, né? Que são formações até de qualificação na faixa de 160, 180 horas, específicas para formações bem práticas, tipo instalação elétrica, tipo técnico de máquina de refrigeração, de geladeira ou ar-condicionado, eletricista de alto, ou seja, e aí já existe uma rede dessa e o governo federal está reavaliando Mas eu acho que e ele não é não acho que refazendo ele é. essa área, né? Esse modo de certificação. E aí eu acho muito importante a LERJ, né? Tendo como base esse trabalho, né? Poder trabalhar e pegar essas experiências que já são usadas por outras redes, né? Eu não sei se o Senai também tem alguma coisa na área de certificação, né? De saberes, né? Mas tentar pegar isso e trazer para dentro da Assembleia e, com isso, fazer alguma legislação, alguma normativa, talvez, para isso daí. Tá? Era só isso que eu queria acrescentar. Perfeito, E, Márcio. mais Muito uma vez, obrigado. desculpa pela demora, pelo Não tem atraso. problema. A palavra ainda está em aberto. Quem deseja falar, sugerir alguma coisa, lembrando, enquanto isso, que nós vamos ter que concretizar esse documento, formalizar, botar num formato interessante, para que a gente possa entregar à deputada e, a partir dali, ela tomar as devidas providências. Mais alguma sugestão? Bom, então eu proponho, o documento está no grupo do WhatsApp, a gente pode dar um tempo para que as pessoas possam dar as suas sugestões e colocar num formato interessante, né? Depois, o grupo do fórum pega para dar uma trabalhada nele e, finalmente, devolve à Câmara Setorial, isso que deve ser, para avaliação e o ok de todos, e aí a gente manda para Tia Ju. Xana, pode falar, Xana. Olá, como eu posso fazer parte do grupo do WhatsApp? Você não faz parte ainda? Não. Não, então deixa seu telefone no chat que alguém vai colocar você lá, tá? Tá, Alguém da obrigada. minha equipe vai colocar você lá, tá bom? Então, pode ser assim? Quanto tempo necessário isso? Talvez um mês, pode ser? Um mês é tempo necessário. Eu sei que todo mundo tem muitos afazeres, então não posso ficar apertando todo mundo, né? Um mês tá bom? Lembrando que um mês depois a equipe do fórum pega, ou seja, na próxima reunião vocês apresentam um documento mais trabalhado, né? E aí a organização, a gente pode ver como é que a gente organiza isso através do grupo do WhatsApp. Talvez cada um pega o rascunho, coloca a contribuição e já vai montando alguém já coloca ele na forma, né, que tem que ser até a nossa próxima reunião. A próxima reunião de junho será no dia, se tiver tudo direitinho aqui, espera aí. Tá, dia 18, provavelmente é a nossa próxima reunião. Então, nós temos menos de um mês para a gente botar na próxima reunião. Também podemos colocar a confecção disso para depois, para que no mês que vem, como o Heitor falou, que eu estava lembrando agora, dia 18/6 a gente pode ver a questão da minuta, que ele, o Edson Melo da Firjan e o Roberto Coutinho, que está aí, ficaram de construir também um rascunho. Então, a gente pode deixar para o dia 18, a gente vê essa minuta de lei e a gente tem mais tempo para confeccionar esse documento. Eu acho que fica melhor assim, vocês não acham? Né? E a gente vai conversando pelo WhatsApp, né? Então, a gente vai construindo isso com um pouco mais de tempo, talvez no início de agosto a gente já tenha esse documento já
pronto para avaliação final e entrega para a Tia Ju. Pode ser assim, gente? Eu acho que um pouco mais de tempo fica interessante, né? E dia Agora era 18 bom do que 6, cada um já fosse mandando alguma contribuição, já seria interessante. isso, A gente já ia seria encaixando. interessante. E no dia 18, a gente fica com a minuta a minuta da lei, uma minuta de lei com base na atual, na atual no 8.106 de 2018. Como o Heitor e o Edson e o e o Roberto Godinho ficaram de construir esse rascunho, mas assim como o Heitor acabou de falar, ainda não está pronto, então a gente espera o dia 18/6. Todos concordam? Pode ser assim? Ok. Pode. Então, estamos combinados. Vamos trabalhar esse documento para agosto e no próximo mês vamos ter a questão da minuta, né, da lei, trabalhada pelo Heitor, Edson Mello e Roberto Godinho. Então, estamos praticamente acertados, tanto para a próxima reunião como para a reunião de agosto. Algum comentário a respeito do encontro que se deseja fazer a respeito, né, o nosso encontro de educação que estávamos pensando em fazer? Alguma coisa a ser colocada? Se vocês realmente estão pensando, a gente tem que estruturar logo esse encontro, né, modelar ele, né, para que eu possa apresentar a deputada. Ela tem que estar o aval, né, do encontro, afinal, sai do fórum, ela tem que estar o aval do encontro. Então, se vocês já puderem, a gente já puder começar a pensar, né, em modelar ele, seria bom, porque o tempo parece que é longo, mas esse ano está passando que nem um foguete. Então, daqui a pouco nós estamos no final do ano, daqui a pouco estamos dando um Feliz Natal, né? Então, é, né? Então é complicado. Nosso tempo parece longo, mas não é. É pouco. Então vamos tentar ver também se a gente começa a modelar esse encontro. E aí a gente praticamente fecha o ano. Temos a questão da certificação, depois a minuta de lei, e a gente fecha com o encontro em outubro. Pode até, se a gente demorar um pouquinho mais e o presidente do CRA concordar, a gente pode até botar para novembro, apesar de que muito no final do ano fica junto das festas e tudo mais, aí não é muito legal. Talvez outubro seja o ideal, né? Talvez seja o ideal. Ok? Então, vamos começar a pensar também em fazer essa modelagem do encontro. Todos concordam? Bem, Ok. Então, Sim. mais algum comentário? Alguma sugestão? Os encaminhamentos estão feitos direitinho. Infelizmente, parece que o Roberto Gotinho entrou, mas não pôde falar. Depois, qualquer Não, coisa. posso falar sim, posso falar sem Ah, tá. problema. Tá? Que eu entrei, Desculpa. na hora que eu entrei, vocês estavam falando, eu fiquei quieto aqui. Tá Tá? bom, Roberto. Mas eu concordei com tudo que foi falado. Acho que a gente pode trabalhar melhor a minuta. Tiveram algumas questões, mas dá para trabalhar melhor a minuta do Hector e com o Edson até a próxima Isso. reunião. Tá bom? Que, Ok. pelo que eu entendi, ficou no dia 16 de junho, correto? 18 de junho. 18 de junho, É, perfeito. Tá à bom, tarde também. Tá bom? ok. E Qual é o dia da semana, por acaso, só para é saber? numa terça-feira, Codinho. Tá, perfeito. Tá? Maravilha. Deixa eu te perguntar, Sim. vai ser sempre nesse horário, 14 horas? A gente tenta mais ou menos fazer sempre nesse horário. Tá bom, Algum perfeito. problema para você? Não, só para organizar, porque às vezes, por exemplo, Tá. hoje eu entrei um pouco mais tarde, que eu tive um almoço de trabalho, Sim. e quando você tem almoço de trabalho, geralmente a coisa dá uma avançada, né? Mas aí é uma questão minha. Para mim seria melhor 14h30, né? Porque eu nunca sei quando é Uhum. que tem algum compromisso de trabalho, mas de resto está tudo bem. Se quiser continuar às 14 horas também, não tem problema nenhum. Tá ok, querido. Tá ok. Bom, mais alguma colocação? Então, já que não tem nenhuma colocação, eu creio que, apesar da reunião de hoje ter sido relativamente rápida, não se acostume, Xana nem José Brandt, que não é normalmente rápida assim, não, tá? Normalmente ela demora mais, tem mais gente falando. Tá Não se ótimo. acostume. Então dei sorte, demos sorte, né, Xana? Deu sorte. Pé quente, nós somos pé quente. Ó, até fez um E, fogo de artifício aqui. tô vendo. Então, já que nós estamos acertados, eu não vou tomar o tempo de vocês, né? E
na próxima reunião. Então, a gente se encontra e a gente vai conversando pelo WhatsApp para ir acertando as coisas. Não vamos nos esquecer de começar a modelar o encontro de educação. Isso é muito importante que a gente comece a trazer ideias, quais são os temas, mesas, até o título do encontro, quantas. Isso tudo tem que ser modelado, tem que estar tudo direitinho. Eu tenho que criar o documento, apresentar a Tia Ju para a Tia Ju dar o aval. Pode falar, Xana. Se vocês precisarem de ajuda com o encontro, que eu ainda não sei bem o que eu tenho experiência em evento científico, congresso, encontros, eu posso me dispor a ajudar. Ó, perfeito, né? Cada um que entra é mais uma coisinha a somar e muito importante. Então, com certeza vamos precisar de você, Xana. Com certeza vamos usar a sua expertise nesse campo. Então, agradeço a todos. Muito Fred, posso obrigado só pela fazer uma reunião. perguntinha rápida, Fred? Lógico, Roberto. Eu só estou fechando porque eu não Fred, entendo falando. não, é rapidíssimo. Vai ter alguma ata dessa reunião? Sempre tem. Tá, beleza. Sempre tem a ata e sempre tem, você pode... Tem um microfone aberto aí. Tem a ata e você pode assistir a reunião no... Ela é gravada, tá? Não, Depois, se perfeito. Eu você estou falando quiser, da eu ata só para no poder YouTube. compartilhar depois com outras pessoas do grupo que não vieram. Tá bom? Ok. Qualquer coisa eu Então, ponho tá. também o link da Tá, gravação do não, YouTube. só botar a ata no grupo, tá fantástico. Tá Tá legal? ótimo. Ela sempre vai, Obrigado. tá? Nada. Ok? Então, muito obrigado. Que vocês tenham um excelente resto de semana e um fim de semana maravilhoso, né? Muito obrigado a todos. Seja bem-vindo, Obrigado. José. Seja bem-vindo, Xana. José, a gente ainda vai conversar sobre um painel que vai ter no mês de julho, de junho, no grupo de tecnologia, tá? Aí depois a gente conversa, tá bom? Estou à Grande disposição. abraço. Obrigado, hein? Um abraço a todos e todas. Tchau, boa Abraço. tarde. Boa Tchau, tarde. Bittencourt, um Boa abraço. semana. Tchau, boa tarde Até a Até breve. logo, todos. boa tarde. Tchau, boa tarde.